Olá pessoal, tudo bom? Prazer novamente estar entrando em contato com vocês através dessa nossa aula, né, virtual. Eu espero que esteja todo mundo bem, né? Se cuidando, claro, utilizando máscara para sair de casa. Se você estiver um pouco gripado também em casa, por favor, use máscara, né? Para se prevenir aqueles queridos que estão próximos de vocês, né? Levando em consideração também que precisa ser prestado muita atenção e já existem relatos de animais, né, também com Covid-19, né, passados justamente de seus entes queridos, né, no caso nós, seres humanos. Né? Então está sendo investigado essas questões, mas por favor vamos nos preocupar, ter o máximo possível de cuidado. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, um conteúdo, né, nós vamos falar justamente sobre o futebol americano, é isso? Você já visualiza o futebol americano sendo utilizado no Brasil com muita facilidade, né? Fazendo algumas adaptações, claro, por causa de materiais. Se os materiais são utilizados são muito caros, né? Mas mesmo assim nós conseguimos também visualizar uma adaptação dessa modalidade bem interessante para a escola, né? Então o futebol americano, nós vamos trabalhar iniciando na página 9 do nosso livro. O futebol americano, né, é um esporte coletivo de invasão, onde você precisa justamente adentrar dentro da área de defesa da outra equipe, né? Então ele é muito tradicional nos Estados Unidos, né? E apesar de não apresentar uma história milenar, como no caso do sumo que nós vimos anteriormente, o futebol americano está intimamente relacionado, né, à cultura dos Estados Unidos. E é sem dúvida, né, uma paixão, né, da população daquele país. Assim como o futebol é a nossa paixão. Futebol, vôlei, entre outras modalidades também que estão no rol das mais praticadas no Brasil, né? Então sua origem, né, está no rugby, né? O rugby onde você aqui em Macapá visualizava, né, que agora se ocupou aquele espaço próximo da Fortaleza, e eu não sei onde é que as equipes, ou a equipe aqui de Macapá está justamente fazendo seus treinos, né? Mas nós temos aí uma equipe de rugby que geralmente sai para as competições fora do estado. A dinâmica e regra, né, dessa modalidade foram adaptadas, né, até chegar ao esporte atual. Então, a prática do futebol americano, né, iniciou-se nas universidades estadunidenses, né, mais especificamente em Harvard, né, e Yale, em 1867. Então, até 1875, 1875, né, as regras de futebol americano não eram padronizadas. E cada time, né, jogava de um jeito diferente. Ora, então naquele mesmo ano, né, nessa data já falada, né, o time de Harvard convenceu o time da Universidade de Yale a adotar as mesmas regras, né, para os jogos antes entre as duas equipes, né? Então eles formularam regras também para seguir o mesmo padrão, né, para tentar começar justamente a ter essa organização, né, para junto logo mais formar justamente uma federação. Então em 1876 foi fundada a Associação de Futebol Interuniversitária, né, Intercollegiate Football Association, né, que passou a adotar como padrão, né, as regras de rugby, isso, com a execução da pontuação. Então ao longo dos anos, né, as regras foram alteradas até chegarem ao formato usado hoje em dia. Então, atualmente nos Estados Unidos, esse esporte, né, é organizado pelas ligas, e a maior delas é a National Football, né, League, as iniciais é NFL, né, atingindo um alto nível de especialização, né, dos jogadores e de espetacularização, né, como veremos ao longo das aulas, né. Nós vamos aqui colocar um pouquinho de DJ Alok para nos acompanhar justamente nesses nossos estudos, né. Como a gente tinha falado anteriormente, já nos tínhamos colocado as músicas de fundo, né, nas nossas aulas, né. Nós iríamos começar justamente por causa da organização a partir
desse bimestre nós iríamos conseguir justamente fazer com que tocasse justamente as músicas de fundo. Vamos ver aqui que travou, né, o som, mas é assim mesmo, né? A nossa internet, por incrível que pareça, é dessa forma. Nós vamos dar continuidade até destravar o som. Então, uma vez destravado o som, a gente aumenta um pouquinho para não atrapalhar a nossa concentração e vamos já para o prosseguimento, né? Então, o futebol americano, né? No Brasil, então o futebol americano começou a ser praticado no Brasil em 1986, com uma versão praticada nos países nas praias, né, do Rio de Janeiro, né? O festival, né? O festival, né? Então a popularidade do esporte no país aumentou na década de 1990, graças às transmissões de jogos nos canais de TV, né, a cabo e também na TV aberta. Então, em 1991, foi criada a primeira equipe de futebol americano no Brasil, a Joinville Black Balls, né? Então, no ano de 2000, foi realizado o Carioca Bowl, né, disputado na areia, né? O futebol americano, ou seja, o futebol americano do Brasil, foi realizada a sua primeira competição, né, com o nome de Carioca Bowl, né, disputado nas areias, né, em 2000. Então, em 2006, aconteceu o primeiro campeonato, né, de futebol americano na grama, em Santa Catarina, gente. Então, se começou justamente a ter uma organização maior, né? Então, a seleção brasileira de futebol americano, ela jogou, né, pela primeira vez em 2007 contra a seleção do Uruguai. Olha aí, começamos já a expandir os nossos horizontes, né, passando justamente nossas fronteiras. Então, em 2000 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, né, sendo submetida em 2013, né, pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, que é a entidade responsável por regulamentar, né, e organizar o esporte no Brasil. Então, ela já foi federada no Brasil, né? Então, para se jogar o futebol americano, os equipamentos de futebol americano são os seguintes, né? Você precisa de um capacete apropriado, claro, proteções de quadril, né, por causa das lesões de quadril pelo impacto de defesa e ataque, né, uma camisa apropriada, né, para cobrir todos aqueles equipamentos, protetores de joelho, protetor bocal, né, que você utiliza justamente para proteger a sua arcária dentária, calças, né, adaptadas, claro, que nós chamamos de corsária aqui no Brasil, mas são calças de futebol americano, né, protetores de ombros, meias e protetores de coxa, né, nós chamamos de coxal no popular. Então, as regras do futebol americano são as seguintes: futebol americano, assim como o futebol praticado no Brasil, chamado nos Estados Unidos de soccer, né? É disputado por duas equipes com 11 jogadores para cada lado, né? Então, as equipes alternam as funções ofensivas, né, e defensivas ao longo da partida. No momento de defender, defende, no momento de atacar, ataca. Então, entra como se fossem jogadores em bloco, né? Entra o bloco de defesa e depois entra um bloco de ataque, né? Organização e ataque. Então, o campo de futebol americano, ele tem 100 jardas, né? Ele é medido por jardas, ele já não é mais medido por metro, como é aqui no Brasil, né? Normal. É utilizado justamente as jardas. Então, o campo, né, em comprimento, ele tem 53 jardas, né, que vai dar 91,44 metros de comprimento, né, por 48,5 metros de largura, né. Então, ele apresenta as marcações de 10 em 10 jardas, né, bem como marcações menores de 1 em 1 jardas. Então, para que os jogadores profissionais nessa situação, né, são divididos em 4 tempos, né. Então, os jogos são divididos em 4 tempos, jogos profissionais, né, chamados de quartos, né, quartos.
de 15 minutos, com um intervalo de 12 minutos ao final do segundo quarto apenas, né? Então, entre os outros quartos são realizados tempo de 2 minutos. Então, a partir do segundo quarto você tem 15 minutos, no primeiro quarto você tem geralmente 12 minutos, né, de intervalo, né? 4 são realizados justamente tempo de 2 minutos, não é isso? Então, o primeiro e o terceiro quarto são iniciados com kick-off, né? Ou seja, um chute inicial. Já o segundo e o quarto iniciam com a bola no mesmo local onde estava quando o jogo foi interrompido, certo? Vamos supor se esteja próximo de formar um touchdown, então muda justamente, o jogo se inicia de lá, né? Com a bola, claro, na parte defensiva, não do ataque que foi parado anteriormente. Correto? Então, a dinâmica do jogo, né? Do jogo de futebol americano, né? Uma partida de futebol americano, se a gente for analisar, ela sempre começa, né, com um chute inicial, kick-off, né? O objetivo desse chute, né, é lançar a bola o mais longe possível, dificultando a ação ofensiva, né, da equipe adversária. Então inicia-se, vamos supor, minha equipe aqui inicia, dá o chute, né? A outra equipe já com ataque, aqui sai justamente para trás da bola, tentando justamente recuperar ou obstruir a passagem da outra equipe. Quando a equipe ofensiva, então quando a equipe ofensiva não, quando a equipe que está em ataque, já que a gente está falando em ataque, né? Terá 4 chances, né? Quando você recupera a bola, você tem 4 chances para avançar justamente 10 jardas. Quando consegue, ganha o que? O direito de primeira. Você geralmente quando consegue, né? Você ganha o que? O direito à primeira descida, né? O draw, né? Ou seja, mais 4 tentativas para justamente alcançar mais 10 jardas. Então, cada 10 jardas que você consegue alcançar em 4 tentativas, você consegue ganhar um draw, né? Que é avançar mais 4 tentativas até chegar à linha final que demarca, que é conhecido como touchdown, né? Então, quando a equipe, né, efetiva não consegue avançar as 10 jardas, nas 4 tentativas, perde justamente a posse de bola. Nessa terceira que eu falei, né, do draw, ela tem uma diferença para o rugby, né? O rugby, quando você ultrapassa a linha final, você tem que encostar a bola no chão. Já no futebol americano, não, você precisa somente passar a linha de posse de bola, né? Então, ao perder o passe de bola, né, a posse de bola, o time que estava atacando pode realizar justamente um pulse, né? Um chute para afastar a bola o máximo possível, né? Dificultando o retorno da equipe adversária que passou então a atacar, né? Ainda na dinâmica do jogo, falando justamente sobre essa dinâmica, né? Cada jogada ofensiva começa com um snap, né? O jogador de centro passa a bola por baixo da perna, para trás, né? Para o quarterback, né? Que é o quarterback, jogador, né? Que executa a jogada previamente, né? Combinada pela equipe, ou seja, é o armador da equipe, né? Além dele poder passar a bola, ele também pode avançar, tá, gente? Então, o jogo corrido, né? Muito corrido, no qual o quarterback passa a bola, né? Para o corredor, que avança tentando justamente desviar dos defensores, né? Por isso que às vezes nesse desvio, aquele encontrando pode causar algum tipo de lesão, por isso é necessário você utilizar os equipamentos de proteção, né? Obrigatório na partida. Então, o jogo aéreo, né? O quarterback lança a bola, né, para um recebedor, né, que está livre de marcação adversária. Aí, ou ele lança a bola, né, ou se ele tiver justamente o caminho livre e achar que consegue andar 10 jardas ou correr até a linha final, ele avança constantemente sem problema nenhum. De repente, se é na última tentativa, na hora de lançar, ele não consegue visualizar, né, nenhum companheiro livre, ele tenta justamente avançar as 10 jardas para tentar ganhar mais 4 tentativas, né? Isso acontece constantemente. Se você já assistiu um jogo de futebol americano, você vê que é interessante o que eles criam, né? Tática
e técnica, e são utilizados constantemente e movimentam, o jogo é muito movimentado constantemente, né? Então o quarterback ele precisa ter uma visão. E precisa ter uma visão muito boa, principalmente a utilização do sexto sentido, né? É você perceber toda a amplitude da sua visão. Você não pode olhar afunilando, né? Você tem que olhar para os horizontes para conseguir justamente alcançar o maior número possível de jogada e conseguir a pontuação máxima. Então o jogador então o jogador da defesa, né, pode impedir o avanço dos jogadores defensivos, né, realizando um truque, ou seja, derrubando o adversário no chão. Segura e derruba, né? Nesse caso aqui, se segurar e derrubar, o jogador perder a posse de bola e um companheiro dele segurar a bola vira da outra equipe, né? Aí sai aqui os atacantes, entra os defensores e assim vai trocando constantemente no jogo. Então, um jogador é derrubado quando encosta justamente, encosta pelo menos, né, um joelho no chão. Encostou o joelho no chão, para justamente a jogada para reiniciar novamente. Então, você tem o touchdown, né, que vale 6 pontos. Ocorre quando um jogador chega à zona final do adversário, né, com a posse de bola, ou quando a recebe dentro dessa área, né? Vamos supor que dá assim, umas 30 jardas para formar um touchdown. Aí o quarterback visualiza o companheiro dele e ele faz o lançamento, né, de 30 metros. Aí os defensores vão tentar bloquear esse lançamento. Então, se ele conseguir segurar a bola, é formalizado os 6 pontos. Aí você tem um ponto extra, né? Tem um point of touchdown, né? Touchdown, ou conversão de 2 pontos, né? Após realizar o touchdown, a equipe ganha o direito, né, de realizar uma das 2 jogadas, né? Chutar a bola, né, que vale 1 ponto, ou fazer uma outra jogada, né, normal, que vale 2 pontos. Ele formula uma jogada lá para tentar somente fazer 2 pontos, ou então faz o chute, né, para ganhar somente 1 ponto. Então, o chute de campo, né, o field goal, né, vale 3 pontos. É utilizado quando a equipe não consegue chegar à zona final, né, do time adversário. Ele pode ser realizado em qualquer local do campo, né, mas normalmente é utilizado na metade do campo para frente, né. Então para trás vai ficar meio complicado. Então, para o chute valer, a bola, né, deve passar metade do campo, né, para frente, no meio do Y, né, que fica na zona final. Então você visualiza justamente aquela demarcação feita um Y justamente no ar, né. Tem um safety, né, vale 2 pontos, e ocorre quando um jogador de ataque é derrubado, né, com a posse de bola na sua própria zona defensiva, zona final, desculpem, zona defensiva não, zona final, né. Com isso a gente finaliza justamente a história do futebol americano, falando um pouquinho das regras do futebol americano, justamente também a entrada do futebol no Brasil, né. Esse é um evento grandioso, é considerado como um dos megas eventos esportivos, né, pelo número de participantes, né, na plateia, né. Você vê os estádios totalmente tomados, né, cheios de gente constantemente. Com isso a gente vence a segunda unidade do livro de vocês, né. Nós temos também uma atividade que inicia na página 14, 15, ok? Vocês vão começar a resolver essa atividade e na próxima aula, né, nós temos aulas ainda nessa semana que procede. Nós iremos justamente dar continuidade no portal Zoom, né? Vamos fazer uma reunião onde a gente vai entrar justamente com comentários dessas questões e retirar, tentar sanar qualquer tipo de dúvida que venha a ter justamente dentro dessas regras que nós colocamos dentro do futebol e também sobre o sumo, né? E assim nós vamos prosseguir nossas aulas, né? Videoaulas, vídeo gravadas e aulas semipresenciais, né, com as nossas reuniões no portal Zoom. Também vamos justamente carregar outros portais, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, DJ Eloque, né? Está presente, mas a gente pode agradecer também pelo som ambiente que você vem trazer para nós. Um grande abraço, gente. Beijo no seu coração. Não esqueçam, tá? Saiu de casa, use máscara, leve álcool em gel,
Tem uma torneira onde você possa lavar a mão, lave a mão pelo menos 1 minuto, 2, 3 minutos, né? Enxague bem, lave entre os dedos. Não esqueçam de utilizar todos os meios possíveis para se prevenir da pandemia. Chegou em casa, tire toda a roupa antes de entrar em casa, tome aquele banho, pegue a roupa, jogue num recipiente com água e sabão, um pouco de detergente que você utiliza em casa, e saúde nunca é demais, tá? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau! Fui! DJ Alok, Professor Wendel Souza.